Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Vamos ler nesta noite. Essa noite eu quero falar com os irmãos, segundo as Escrituras Sagradas. Nós vamos ler em 2 Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3. Eu quero meditar com vocês alguma coisa da palavra de Deus. Semana que vem nós continuaremos em Romanos, estudando, mas eu quero sentir de Deus de falar o que vou falar. Então nós vamos, para isso, começar em 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16 e o versículo 17. Amém? Amém. Diz assim, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Pai da glória, é isso que eu quero, Pai. É isso que eu careço, meu Deus. Eu dependo unicamente do Senhor. Eu sei que nas Escrituras tem mel na rocha. É dela que tiramos o ensinamento, Senhor. E o Espírito Santo é o que nos vivifica, é o que nos traz vida. O que seria das Escrituras sem o Espírito Santo? Mas os dois operando em nós, ninguém impede. Pai, abençoe estas palavras agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, graças a Deus. Estou muito feliz porque estou vivo para a honra e glória de Jesus Cristo. Deus me curou há um ano atrás. Deus me deu uma grande cura e eu estou para testemunhar essa grande cura que Deus me deu. E eu, junto com essa grande cura que Deus me deu, minha esposa sabe, minhas filhas sabem, irmão Simval acho que sabe um pouco, outros sabem também, da luta que eu passei. E Deus me restaurou, assim, fisicamente. Hoje eu olho para mim e eu digo, eu não era nem para estar aqui, eu era para ter ido naqueles dias, mas eu busquei, sabe, irmãos, quando você busca a única saída, você está caindo num buraco, numa ribanceira, você está caindo, imagine você caindo, rolando uma ribanceira, você se agarra a qualquer raiz de árvore que está ali, e a única que eu me agarrei foi Jesus. Eu me agarrei nele, mas de uma tal maneira assim, e custou uns 2, 3 meses, eu comecei a sentir melhor, e cada dia eu busquei mais. Hoje estou curado, e da mesma maneira também veio uma cura espiritual para mim. Da mesma maneira, foi aos dois ao mesmo tempo. E qualquer dia desses, se não sozinho, eu posso gravar e colocar aí na rede social para que as pessoas ouçam também, se não falarei aqui mesmo. Mas veja, hoje nós lemos que toda a Escritura, quando fala a Escritura, vocês lembram em quê? Olha que nós lemos que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir e para instruir com justiça. O que é essas Escrituras? A Bíblia. A Bíblia. Então eu creio que a Bíblia é proveitosa. Ao mesmo tempo que eu fui curado da doença, Deus começou a me dar mais a Bíblia para mim. Deus pôs no meu caminho a Bíblia. E eu comecei a tirar proveito dela. Eu comecei a ver coisas que eu não via. Sabe, irmãos, a Bíblia é um grande manual para você.
um grande manual. Ela parece nada. Os livros do Novo Testamento, talvez para você pareça nada, mas começa a ler versículo a versículo e meditar e parar e deixa Deus falar no seu coração. Você vai ver que riqueza que é a Bíblia. Então toda ela não diz que o versículo tal nem o outro versículo é proveitoso, mas toda a Escritura é proveitosa, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir. É daqui que eu tiro minha instrução, é daqui que eu tiro minhas correções, é daqui que eu tiro meus ensinamentos. E diz então o verso 17 que é para que o homem de Deus... Quem é o homem de Deus? Vamos colocar os ministros do Senhor, o homem de Deus, o cristão em casa, o homem que diz eu sou filho de Deus. E isso a Escritura é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Então você deve tirar da Escritura o homem de Deus, para ele ser perfeito, que ele seja perfeito, sem faltar em coisa alguma, perfeitamente instruído. Ele está instruído, eu disse a um irmão, eu estou instruído tanto a ter fartura, como a padecer necessidade. Eu estou instruído. Sabe, irmãos, eu estou instruído a cantar com alegria como a chorar. Eu estou instruído a rir ou a chorar. Eu estou instruído, não é porque eu estou falando isso de público, não. De um ano para cá, Jesus mudou isso em mim. E eu sei que isso é verdade. Tanto faz a coisa ir bem como ir ruim, eu estou instruído. Eu continuo o mesmo crente. Tanto faz falar mal de mim ou falarem bem de mim, eu estou instruído. Tanto faz me ajudarem ou deixarem de me ajudar, eu estou instruído. Tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Aí Paulo diz, posso todas as coisas em Cristo. É onde? Em Cristo que me fortalece. Então de um ano para cá me veio essa revelação. E a revelação é a estrutura do cristão. É nele, ele está fundado em revelação. Você é crente? Você tem que ter revelação para prosseguir. Como vai você chegar amanhã em tal lugar? Se você não sabe, não tem revelação que vai chegar. Não, você se torna um barco à deriva, levado por vento. O vento bateu no barco, no leme do barco e jogou para cá. Não, você vai atravessar essa grande tempestade que bate contra a sua vida, bate contra o seu barco, contra a sua fé. Você vai posicionado em Cristo, vai lutar, as ondas vai subir e você vai atravessar. Você não vai ser jogado de um lado para o outro. Eu era assim. Hoje tem posição. Onde? Em Cristo. Onde está a sua posição? A posição do cristão é em lugar celestial. Sentado ali. Não está preocupado. A posição do crente é sentado em rei, não é nem em lugares. Outro lugar na Bíblia diz, outra tradução, em região celestial. Está todo mundo perdido do meu lado, estão falando as mentiraiadas da mídia, estão falando no governo terreno, e eu com o governo celestial governando, e eu alimentando-me dele, e ele me suprindo. E todo mundo falando a doença está na porta, a morte está na porta, e na minha casa o sangue do Cordeiro. Na porta da minha vida, o sangue do Cordeiro. Ali você está sentado, está descansado. Tua fé não está edificada em nada mais a não ser em Cristo.
Então eu estou dizendo nessa noite, a Bíblia tem valor. Porque Jesus disse sobre a Bíblia, ali em São João, deixa eu achar aqui, em São João no capítulo 5, veja o que disse Jesus, verso 39, ninguém precisa ficar abrindo Bíblia não. Jesus disse, examinai as Escrituras. Jesus mandou agora examinar a Bíblia, sim. Examinai as Escrituras, porque vós, ele diz, cuidais ter nela quem? Na Bíblia, a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Quem testifica de Jesus? Quem? Eu disse outro dia, quem testifica de Jesus? Você diz, o Papa fulano. Não, o Papa fulano não testifica de Jesus. Ele testifica da igreja dele. Quem testifica de Jesus? Você diz, fulano de tal. Não. As Escrituras testificam dele. É o que Jesus colocou. Examine elas. Que quer dizer, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E quando lê a Bíblia, tira proveito dela. Quando lê a Bíblia, alcança as bênçãos que está nela. Sim, alcança as bênçãos que está nela. Examinar, parece que vejo Jesus virar para mim, assim, com um dedo assim, e eu um pouco atrás, mestre, porque eu preciso, mestre, de algo, mestre. Alguém diz, eu preciso de algo. Alguém diz, como vou fazer para conseguir descobrir a vontade perfeita de Deus na minha vida? Como vou fazer para descobrir a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus na minha vida? Leia a Bíblia. E quando a Bíblia corrigir, aceite a correção dela. Porque a vontade de Deus na sua vida é que você não se perca. Porque Jesus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Mas ele, sabendo que muitos se perderia, acontece que a vontade dele não está sendo cumprida. Qual a vontade de Deus na minha vida? A vontade de Deus na minha vida é que eu cumpra Atos 2,38. A vontade de Deus na minha vida é que eu procure viver como ensina a Bíblia. A vontade de Deus na minha vida é que o lugar que eu participo, a minha humilde igrejinha que eu vou, seja a igreja do livro de Atos dos Apóstolos. Essa é a vontade de Deus na minha vida. Quando eu luto contra isso e quero procurar que Deus revele a mim a vontade dele, não, ele não tem duas vontades para mim, nem três. Uma alternativa, ele só tem uma vontade. E a vontade dele é pura, é verdadeira. Ele só tem uma escolha, e a escolha dele é certa. Você escolhe aqui. Vai. Daqui a pouco falei, escolhi errado. Vou escolher. Deus não faz assim. Quando Deus diz vai, pode ir. Mas eu vou ter que. Não tem, vai mesmo. A Bíblia diz, é assim, vamos fazer assim. Vamos então. Vai, Josué, disse Deus a Josué. O que Deus instruiu em Josué capítulo 1? Deus diz, Josué, Moisés, meu servo, eu tirei. Diz lá, Moisés, meu servo, é morto. Agora, Josué, pega esse povo e vai atravessar o Jordão. E tu, Josué, vai entrar na terra que eu jurei a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Tu vai entrar nessa terra, Josué. Tão somente seja cuidadoso. Pega o livro da lei, lá que Deus tinha dado a Moisés. Medita nele dia e noite. Amém? Pega a Bíblia, medita nela dia e noite. Deus diz a Josué,
se fizer conforme tudo que eu falei a meu servo Moisés, e não virá nem para a direita, nem para a esquerda, assim fará prosperar o teu caminho, Josué, e eu serei contigo, Josué. Agora a Bíblia ensina assim. Você diz, poderia ser do jeito que eu faço. E ainda você vem perguntar para Deus te mostrar a verdade dele, a vontade dele para você. A vontade dele é que você obedeça a sua palavra, primeiramente. Comece por aí. Eu não tenho nem escolha, Senhor. Eu só fiz uma escolha, Cristo. Essa completa tudo. Essa completa, mas e agora? Tu escolheu Cristo? Quando eu escolhi Cristo, eu escolhi família feliz também. Certo? Quando eu escolhi Cristo, eu escolhi amor na minha vida. Quando eu escolhi Cristo, eu escolhi felicidade na minha vida. Não diga, sou infeliz porque eu estou com Cristo. Não, infeliz é quem não tem Cristo. Esse é infeliz. Esse é infeliz. Esse não conhece nada. Esse está perdido. Então a vontade de Deus é que você examine as Escrituras e cuida nela ter a vida eterna, porque ela testifica dele, ela só testifica dele e ninguém mais. Em Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, eu vou ler aqui também, vocês, ninguém precisa ficar abrindo a Bíblia. Em Hebreus, no capítulo 12, diz assim, no versículo 22, 23 e 24. Nessa grande carta aos Hebreus do Novo Testamento, diz que o crente, como eu acabei de falar agora, você tem uma posição, você não está no reino das trevas, você está no reino da luz. Onde é isso? Qual é essa igreja, o reino da luz? Por acaso do lado de fora tem a igreja do reino da luz? Podem colocar, se quiser, mas o reino da luz só vem de Deus, onde não há sombra de variação. A igreja colocar é um atrevimento esse nome, porque só Deus põe o nome. Quem por acaso mudou o nome de Jacó de Jacó para Israel? Quem mudou? Será que foi Jacó que quis mudar? Falou, vou pôr meu nome Israel para todo mundo falar que eu sou príncipe. Vou pôr aqui na frente da minha igreja tal coisa para todo mundo achar que aqui é mesmo. Aí passa os desinstruídos, falam, lá tem uma igreja daquela que eu procuro. E não é nada daquilo, é uma mentira lá fora, colocada na parede. Só quem mudou o nome de Jacó para Israel foi Deus. Só quem vai te dar a bênção que você precisa não é a igreja fulana, é Deus que pode dar. Só Ele dá liberalmente. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Eu vou pedir ao mestre e tal. Não, o mestre não tem. O que ele tem é porque ele ganhou de Deus também. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 22, diz assim: mas chegastes ao monte de Sião. Por acaso você foi lá no Monte Sião? Não é? O Monte Sião é... Olha o que é. A cidade do Deus vivo. Aleluia. Eu estou na cidade do Deus vivo, agorinha mesmo. Eu estou no Monte Sião, amém? E na Jerusalém celestial. E junto com os muitos milhares de anjos. Amém? Eu cheguei aqui no Monte de Sião, na cidade do Deus vivo, na Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Eu cheguei, sabe aonde? No versículo 23 diz, na Universal Assembleia. Eu cheguei na Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos. Você chegou ali, nasceste ali, na igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Não no livro da igreja fulana, no livro preto da igreja, não. Pode até colocar também, mas não me faz ir para o céu.
Eu posso colocar meu nome naquela igreja, daquela outra e na outra. Se meu nome não for escrito no céu por Jesus Cristo, eu posso ter meu nome em toda a igreja da terra. Eu procuro aqui, procuro ali e não encontro arrependimento. Porque arrependimento e salvação é uma única coisa. Isso não vem por conhecimento, tá? Isso vem por eleição. Isso vem pela misericórdia de Deus. Sabe o que é salvação? Um homem arrepender dos seus pecados e chorar. Sabe o que é isso? Você chorar, que você reconhece que é um pecador, viveu sujo, longe da... Como diz ali, nós estudamos um livro, Efésios, esses dias, separado da comunidade de Israel. Mas pelo sangue chegaste perto. Pelo sangue dele trouxe nós. Sabe? Pelo sangue dele, pela honra dele, pelo sangrar dele, trouxe eu e você. Você vivia separado da comunidade de Israel. Mas ele tocou em você. Você chorou. Você chorou, eu chorei. E eu fui a ele. Porque ele disse, quem quiser vir a mim, negue a si mesmo. Eu fui e neguei quem eu era. Eu era o Paulo bravo, eu era o Paulo sem Deus. Hoje eu sou o Paulo de Deus. E fui a ele. E ele não me deu um livro, 100 livros, 200 livros, um monte de regra e doutrina para me seguir, não. Ele só me deu uma palavra. Ele só me deu uma palavra. Perguntaram, quando ouviu aquele grande discurso, ouviram de Pedro. E diz a Bíblia em Atos, no capítulo 2, então, compungiram no seu coração, em outras palavras, choraram no seu coração, perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões, irmãos? Eis que Pedro não disse, vocês vão conhecer isso, e mais isso, e mais isso, outro, vocês vão por mais isso. Não! Pedro só fala assim, arrependei-vos. Amém? Amém. Você vai arrependido, com uma lágrima nos olhos. Arrependei-vos e seja batizado. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Qualquer que vai a Cristo. Arrependido dos seus pecados. E com lágrimas nos olhos, ele vai, é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu no reino de Deus. Aqui diz, você chegou à Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, e também aos muitos milhares de anjos, e aos espíritos dos justos que foram aperfeiçoados, tá? Porque ninguém era justo por si mesmo. Eu me torno justo quando ele me aperfeiçoa. Você se torna justo quando ele te aperfeiçoa. E diz, verso 24, e a Jesus, o mediador, a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Agora você chegou ao Monte de Sião, aos milhares de anjos, à Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue dele, diz aqui, o sangue da aspersão, o sangue dele quando foi jogado em você. Esse sangue fala melhor do que o sangue de Abel. Não leram na Bíblia que o sangue de Abel clamava desde a terra? O sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel. E quando eu vou a Cristo agora, Jesus é o mediador de uma nova aliança. O que é isso? Carece meditação agora. Carece meditação. No Velho Testamento, ele tem uma aliança com o povo. E essa aliança é mediante a morte de cordeiro. O sacerdote matava o cordeiro pelos seus pecados. O sacerdote matava os cordeiros humanos pelos seus pecados. Essa era uma aliança que Deus fez.
Mas no Novo Testamento diz, o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus celebra uma comunhão, ele diz, esse sangue, o sangue dele, é o Novo Testamento, esse é o Novo Testamento no meu sangue. O sangue da nova aliança. A qual é a aliança? A aliança que Jesus fez comigo. Você diz, Jesus fez aliança com você? Fez, sim, senhores. Fez com você também. Jesus fez aliança com você. Você precisa cumprir a aliança que fez com ele também. Só um lado ama? Só um lado ama? Eu não amo. Se eu amo, ele me ama, ele me amou primeiro, eu amo também. Eu dou amor também, dou louvor também, dou graça também. Ele me amou e eu desprezo. Ele fez uma nova aliança comigo no seu sangue, tá? No seu sangue. Quando ele morreu, diz que então ele comprou para Deus homens de toda a língua, tribo e nação. E para o nosso Deus ele fez reis e sacerdotes. Me comprou ali, é uma aliança. Agora, se eu fui comprado com preço de sangue de Emanuel, ando na terra como um terreno, como um terreno? Não, meu irmão, não vamos comer como os terrenos, não. Vamos viver como os da terra, não. Vamos viver como os do céu. Vamos se alimentar só o necessário para não morrer. Porque nesses dias que vivemos, hoje eu estava meditando pela manhã. Minha filha lembra disso que eu disse para ela. Hoje eu estava meditando. Hoje é doença. Eles vão no mercado, compram doença. Eles vão na padaria, compram doença. Eles vão na farmácia, compram doença. Jesus e a Bíblia diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A glutonaria é uma delas. A glutonaria. Aí ele diz mais: a prostituição é outra. Mas quem não se dá a prostituição, mas se dá a glutonaria? Nos domingos assaram carne, assou boi, aí come bastante boi, bebeu a semana inteira, as pessoas come boi, sal grosso por cima, come sal grosso, depois bebe refrigerante por cima, e depois, para ficar melhor, tem pudim doce, depois do pudim doce tem leite condensado, aí começa a vir as doenças do doce no corpo. Aí começa a vir a doença do sal grosso no rim. Aquele sal grosso, até aquilo dentro do rim, ele começar a ter que se desmanchar, ele queima as células. Esse é o alimento do povo. Esse alimento é festa. Por que não vão orar um pouco? Faz um dia solene a Deus. Faz um jejum a Deus. Não vai vir doença do açúcar no corpo, não vai vir doença do colesterol no corpo, as dores vai sumir do corpo, o corpo vai agradecer, e o Espírito de Deus vai se agradecer muito mais, porque vai morar mais ali dentro, porque a carne para nada aproveita. As palavras que Jesus diz é espírito e vida. Disse Jesus: nem só de pão o homem vive, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até isso Deus curou em mim também. Olha, eu tenho testemunho que eu vou marcar de um ano para cá. Amém. E com isso veio a cura física, como veio a cura espiritual também. A cura espiritual é ligada à cura física. O teu corpo físico diz o teu espírito. O teu corpo físico diz o teu espírito. Ainda vou continuar nesse grande assunto sobre as escrituras são perfeitas. Elas são perfeitas. Em Colossenses, no capítulo 2, veja aqui, Colossenses no capítulo 2, no verso 8, diz assim, tende cuidado, para nós ter cuidado, tá? Para que ninguém vos faça presa sua. Como fizeram de mim presa.
vento de doutrina entrou lá em casa e eu fiquei preso. Virei presa deles. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia, sabe? E vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Ei, irmãos, isso Deus me libertou. Eu era preso, sabe? Preso ali. Há um sistema. Agora Paulo vem e diz, examine as escrituras, e você vai ter cuidado. Ninguém vai te fazer presa dele. Ninguém mais. Satanás sabe que te perdeu de uma vez por toda. Agora ele te perdeu mesmo. Agora ele fica muito longe agora, olhando de longe. Sabe, um bichão bravo, bem bravão, que quando você corre, ele corre para cima de você. Ele sabe que você tem medo, você está despreparado. O que você deve fazer? Aceita a amizade dele. Mas numa hora ele te cata ali. Agora que você tem arma que enfrenta, e venha Satanás, disse Jesus. Satanás chega a Jesus e diz a Jesus lá no monte assim, quando Jesus jejua 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então veio o tentador. E diz lá o tentador, chega ali perto e diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Manda. Se tu és o Filho de Deus, se tu é de Deus, irmão, aí, se tu é de Deus, o que não está acontecendo assim na tua vida? Por que a tua vida está assim? Jesus quer. Satanás deu uma volta grande, mostrou para Jesus lá em cima e disse, ó o reino do mundão, ó. Tudo isso te darei, se prostrado tu me adorares, tá? Eu vou te dar carro novo, eu vou te dar casa nova, eu vou te dar amigo de Hollywood, eu vou te dar amigo das nações americanas, da Europa inteira, eu vou te dar amigo, dinheiro nos bancos mais famosos do mundo, eu te darei, se tu prostrado me adorar. Isso foi a terceira vez. Mas na segunda vez, Satanás fala para Jesus subir lá e lançar para baixo, dizendo assim, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, vai. Se tu és o Filho de Deus, por que na tua casa não está acontecendo assim? Às vezes você está passando por prova, e vem o tentador. Na casa de Jó, chegaram os tentadores lá, os caluniadores, quando ele passava por prova. Jesus disse, ó Satanás, também está escrito. Está escrito na onde? Na Bíblia. Não põe em prova o Senhor teu Deus. Satanás. E diz que então Satanás o deixou. Tá? Quando ele vir tentar você com suas coisas, você mostre a Bíblia para ele. Está escrito que Jesus Cristo, Hebreus capítulo 1, Deus falou pela boca do seu Filho Jesus Cristo nesses últimos dias, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Deus falou, não vai falar de novo. Falou já. Se eu estou falando, eu estou falando o que Deus falou pela boca do seu Filho. Não carece de mais nada. Foi feito, está consumado, disse Jesus. Está consumado. Está consumado. Ainda aqui tem um versículo aqui que eu quero deixar em Lucas 24, 45, ou melhor, em Lucas 24, Mateus 22, 29, diz assim, veja isso aqui, Mateus 22, verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras. Aí, ó, e não lê a Bíblia na casa, não lê a Bíblia, a família não lê a Bíblia, o pastor não lê a Bíblia para a igreja. Jesus diz, errais,
porém, errais, verso 22, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus. É ou não é? Em Lucas 24, 45, eu quero deixar que esse talvez seja já o final. Olha aqui, ó, Lucas capítulo 24, todos nós conhecemos, verso 45, diz assim: aleluia, Jesus! E disse, verso 45, vou ler o 44 para ver o 45 e o 46 para nós. Olha que grande assunto. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Quando ele estava em carne aqui, ainda, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Tudo tinha que cumprir na morte dele. Tudo que estava escrito na Bíblia velha. Olha como é importante estudar isso. Então abriu-lhes o entendimento, assim, ó, para compreenderem as Escrituras. Amém? E alguém não quer ler a Bíblia? Como vai compreender as Escrituras? Como Jesus vai abrir o entendimento dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã que não quer ler a Bíblia? Abriu-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome, aleluia, se pregasse ao arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunha. Aí o verso 49 diz assim, olha que grande coisa é isso aqui. Isso é tremendo para mim. E eis que sobre vós, irmãos e irmãs, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aleluia, aleluia! Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Oh, Senhor, eu não fiquei tempo suficiente. Agora fiquei em Jerusalém. Irmãos e irmãs, você tem ficado em Jerusalém? Tem esperado em Deus? Para que Ele te revista de poder? Ficar é o que ali? Quando Ele diz, ficai, porém, quer dizer, fica ali, aguarde ali. Não se alvorocem com coisinhas, não. Você tem ficado em Jerusalém? Diz que nós chegamos a Jerusalém celestial. Ou já chegou e fugiu de lá para a terra. Agora há pouco lemos que chegamos à Universal Assembleia. Aí ele diz, ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Em outras palavras, esperai ali, gente, espera no Senhor. Diz a Bíblia, espera no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Você nunca espera o suficiente no Senhor, está sempre agitado de um lado para o outro. Espera no Senhor. Fica um dia, fica 2, 3 esperando no Senhor, 20 dias, que seja ou mais, espera no Senhor. Não podemos esperar 1 hora, 2 horas no Senhor. Espera no Senhor. Então diz, aqui diz, sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai ali, na cidade de Jerusalém, até que do alto, amém? Até que lá do alto, desce do alto bendito fogo, desce poder celestial, desce do alto bendito fogo, vem chama pentecostal, vem sobre mim.
desce, e de repente viram um barulho, um vento veemente, impetuoso, e as portas começaram a balançar. E Deus entrando, sabe, o vento. Esses dias eu estava passando por uns pensamentos, eu me deito na cama, assim, era esses dias de vento forte, teve aí ventania o dia inteiro, ventania. Eu só pus a cabeça assim e fiz uma pergunta a Deus: Senhor, onde está o Senhor na minha vida? Irmão Simval, falei já para minha esposa, antes ainda de eu terminar de perguntar comigo mesmo, o vento lá nas fez dentro de urrava dentro, assim, balançava a janela. Eu só pensei, onde está? Eu falei, sim, estou no caminho. Obrigado, Pai, nunca mais eu vou colocar pensamento ruim, pensando que o Senhor não está comigo, porque o anjo do Senhor acampa em redor dos que o amam e os livra. Obrigado, Pai, por essa confirmação. Olha, irmãos, foi na mesma hora. Então, esperem no Senhor. Para encerrar, eu quero deixar aqui em Isaías, no capítulo 40. Olha aqui o que diz aqui, ó. Isaías, no capítulo 40, o irmão Simval conhece, né? Esse capítulo de Isaías. Quem não conhece, quem não sabe, vai. No verso 31, diz assim. Olha assim. Olha aqui. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém. Amém? Amém. Está em Jerusalém você? Tá? Ou está em vento de doutrina? Não, sai, quebra tudo esse vento velho de doutrina velha. Joga tudo, põe um saco de lixo e põe fogo nele. Põe gasolina, assim um fósforo e põe fogo. Espera você e Deus no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, assim como águias, aquela águia voando lá em cima, correrão e não se cansarão. Tá? Porque o verso anterior diz que, o verso 30 diz que os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens, eu vejo o jovem cansadão hoje, cansado, fadigado. E os mancebos certamente cairão. Mas, lá diz mais, ficar em Jerusalém. Aqui diz mais, os que esperam no Senhor em Jerusalém, que seja, renovarão as suas forças. Tua fé está fraca, você está em dúvida do caminhar, segue a Jesus, não tenha dúvida. Amém. Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Se eu fosse olhar para o meu corpo, eu estava morrendo de canseira aqui. Caminharão e não se fadigarão. Espera, pois, no Senhor. Então, irmãos, era isso que eu tinha a trazer, dizer que nas Escrituras ela testifica de Cristo. Homem nenhum testifica dele. Antes seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se ouvir o testemunho do homem, o de Deus muito maior, tá? Vocês podem se gloriar no testemunho do homem, mas o de Deus é maior. Eu preferimos antes o testemunho de Deus. Esse é um dos renovos que Deus trouxe para mim. Sou feliz assim nessa nova aliança, sabe? Agora você diz, essa nova aliança começou agora contigo. Eu descobri isso agora, mas essa nova aliança é lá da Bíblia, dos tempos dos apóstolos. Jesus, o mediador de uma nova aliança. Desde lá de trás vem sido anunciado isso. Pregaram para você essa nova aliança? Leia a Bíblia prega. Amém. Mas fulano não pregou, a Bíblia prega, Paulo pregou, Pedro pregou. Você quer melhor pregador que Paulo, Pedro, Tiago, João na tua casa? Será que você ainda quer melhor que eles? Porque o primeiro que eu disse, Paulo, ele disse, se até um anjo do céu pregar outro evangelho que eu tenho, fora desse que eu tenho anunciado, é anátema. Olha, ele estava
bem equipado. Pedro foi lhe dado a chave do reino. Era o cabeça da igreja de Jerusalém. Aí você espera que o pastorzinho ali venha pregar coisa que João não pregou, coisa que Paulo não pregou, coisa que Pedro não... Não acrediteis, tá? Quando dissereis que o Cristo está ali, não saiais, não acrediteis. Eis que ele está em tal lugar, não acrediteis, tá? Porque como um relâmpago sai no Oriente, se mostra no Ocidente. Quem viu o relâmpago? Passou. Quem vê Cristo em você? Quem? Por acaso o vizinho está vendo? Está nada. Por acaso quem mora com você está vendo? Está não. Você sabe que Cristo está em você. O Espírito Santo em você. E João escreveu: o testemunho que recebeste dele fica em você, e não é necessário que ninguém vos ensine, porque o que aprendeu dele está em você. Cristo está em você. Como eu vou ensinar Cristo? Como vai vir fulano para ensinar o que Cristo me ensinou? Oh, irmão, tudo passou. Agora é você e Cristo no seu barco. Amém? Que Deus fale maravilhosamente, grandiosamente na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer. Pai Celestial, eu sou grato a Ti pela palavra. Eu sou grato a Ti pela a revelação que Tu me deste. Essa simples pregação, Pai. Eu vou enviá-la, Senhor. E alguém vai assisti-la. E vai se livrar desse sistema. E vai se converter a Cristo novamente. Eu rogo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê uma semana abençoada para todos. Te pedimos. Amém, Jesus.